Olá, tudo bem? Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você recebeu um diagnóstico que você possui esclerodermia ou alguém da sua família recebeu e você está querendo pesquisar. Provavelmente você pode estar num momento muito difícil, você deve estar triste porque você recebeu um diagnóstico de uma doença que não é muito falada, você procura muitas coisas e não acha muitas coisas. Mas eu espero que eu possa ajudar através da minha experiência, posso estar te ajudando. Vou deixar até aqui as minhas redes sociais, se você tiver alguma dúvida, quiser foto das minhas... Então, calma que eu vou falar, né? Enfim, no final de 2017 eu estava me formando na faculdade, né? Foi aquela loucura, foi o período mais conturbado da minha vida, eu acho, porque era muita coisa, foi uma pressão muito grande. Eu estava com casamento marcado também, então eu também tinha que olhar as coisas do meu casamento. Então, foi um momento que eu passei o maior estresse da minha vida. Eu já não fazia as minhas atividades físicas como eu gostava. Foi um momento de estresse muito grande. E aí, eu nem tinha reparado, quem reparou na época foi o meu noivo, que hoje é meu marido, viu essa mancha aqui no meu pescoço. Não sei se dá pra ver muito bem. Ó, essa mancha escura apareceu, aí eu nem dei muita importância, né? Mas eu fui no espelho, limpei, passei um monte de coisa e nada fazia sair. E eu vi que ela tinha um aspecto meio brilhoso. Aí fui e marquei a primeira dermatologista. Aí a primeira dermatologista foi e falou, passa esse ácido aqui, se não sair você vem e faz a biópsia. Aí eu falei, não botei muita fé não, né? Mas aí eu fui e marquei uma mais experiente, que eu já conhecia e tal. Aí eu fui nessa, ela já sugeriu fazer uma biópsia. Aí eu fiz a biópsia, e aí na biópsia ela disse que era sugestivo de esclerodermia. Ela só pegou o papel, me passou e falou, marca um reumatologista. Pronto. Fui e marquei um reumatologista, e aí o reumatologista disse, e até então eu não tinha pesquisado sobre esclerodermia. Eu apenas, de lá, eu fui direto para o reumatologista, mas não pesquisei, até porque era sugestivo, né, não era nada certo. E aí o reumatologista disse que não era esclerodermia sistêmica e não era só uma mancha na pele mesmo. Mas aí então começou a minha saga, né, gente? Quem tem essa doença sabe que é muito difícil achar algum dermatologista que seja especializado em doenças de pele, porque hoje a maioria dos dermatologistas vão para a área da estética, para essa questão desses tratamentos estéticos, de rejuvenescimento, botox, essas coisas. E fica aqui até o meu apelo, né, gente, porque doença de pele é uma coisa que existe há muitos e muitos anos e sempre vai existir, né? Tomara a Deus que criem uma cura, mas até lá vamos precisar muito de dermatologistas que se interessem pela área dessas doenças. E aí, como eu estava falando, começou a minha saga à procura de um dermatologista. Gente, sem brincadeira, eu acho que eu fui em uns 8 dermatologistas no total. Desses 8, um foi me indicando para outro, porque eu chegava lá, eles não sabiam, assim, falar a respeito da esclerodermia. Eu tive que ir pesquisando e foi um momento de desespero, porque eu já estava com aquela pressão louca de coisas da minha faculdade, coisas do casamento e tudo mais. E aquilo me deixou muito angustiada, porque você tem uma doença que você não sabe o que é, que não é muito falado, que é uma coisa que pode ser uma coisa grave, que se você for pesquisar... Gente, não façam isso, tá? Mas se você já fez isso, você vai me entender. Você pesquisar, digitar esclerodermia no Google, vão aparecer imagens horríveis de pessoas assim, cara, muito sinistro mesmo. Então, finalmente eu achei um dermatologista que entendia da minha doença. Mas até então, antes disso, eu fui uma dermatologista boa e ela me falou o seguinte, ela falou, olha, você tem esclerodermia, ela é uma doença que não tem explicação, assim, dizem que são fatores genéticos, pode ser por fatores emocionais, já que você passou um estresse muito grande. E realmente, a maioria das pessoas concordam que essas manchas, pelo menos a minha esclerodermia localizada, essas manchas aparecem depois que você tem um trauma ou passa por algum momento de que seu emocional está bem abalado. E ela falou assim, olha, eu sugiro você esquecer que você tem, porque se você ficar com isso na cabeça e ficar ansiosa, ela só vai piorar, ela pode fazer surgirem mais manchas, porque o remédio que se toma para tratar tem muitos efeitos colaterais. Então a maioria das pessoas prefere ficar com as manchas, prefere esquecer
do que tomar o remédio. E eu realmente pesquisei o medicamento na época e eu falei, nossa senhora, eu não quero tomar esse remédio, pelo amor de Deus. Então foi isso que eu fiz, eu simplesmente esqueci das manchas, né? Claro que eu fiquei triste porque 2 manchas minhas são no seio, né? Claro que não é aquela mancha feia, uma mancha marrom, tanto que quando apareceu, como eu surfo e tal, eu sempre tô muito na praia, eu sempre tava muito queimada de sol, eu achava que aquilo lá tinha descascado, tinha ficado aquela mancha, mas depois eu comecei a observar e tava começando a ficar brilhosa, ficar marrom, e aí, poxa, esteticamente pensando, não foi uma coisa que eu fiquei feliz, né? Deixa eu só ver no tempo. Não foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Então, eu fiquei realmente muito triste. Cara, só quem tem isso sabe o que é, como que a gente fica triste, né? Principalmente quem, assim, eu não posso diminuir a dor do outro, nem você que tá me assistindo pode diminuir a minha. Pensar assim, se suas manchas foram poucas, foram só manchas assim, não sei o quê, imagine eu que tô com essa mancha aqui no rosto e tal. Mas, gente, é a dor de cada um sabe o que tá passando, né? Eu fiquei muito mal. Mas o que me confortava é saber assim, que tinham pessoas que tinham casos piores, existiam doenças piores. Assim, foi um apoio muito grande de várias pessoas, principalmente dos meus pais, me falando, assim, me confortando. E só que aí depois de uns 3 meses, mais ou menos, eu tinha simplesmente esquecido, né? Tanto que ninguém ficava me perguntando o que eram essas manchas, até porque foi como eu falei, parecia um queimado de sol, uma queimadura, um negócio assim. E aí foram passando uns meses e depois de um tempo, eu, eu não sei o que eu fui fazer, aí eu vi uma manchinha nas minhas costas, pequena. E eu fui e perguntei pro meu marido, falei assim, olha essa mancha aqui que tá nas minhas costas, o que você acha dela? Aí ele falou, olha, amor, é a mesma mancha que tem na sua frente. Nossa, nessa hora meu mundo desabou. Eu falei, meu Deus, a doença está avançando, socorro, eu vou ter que tomar esse remédio. Aí, enfim, aí eu consegui. Gente, eu tô tentando correr o máximo possível no vídeo, porque eu não gosto de vídeo longo. Mas pra eu contar a história, tem que ser assim, né? Mas vamos lá. E aí eu fui atrás desse dermatologista lá de Vitória, no Espírito Santo, que é a cidade onde eu morava, que agora eu tô morando em outro estado. Mas esse dermatologista, ele me confortou muito, porque ele realmente entendia do assunto. O nome dele é Dr. João Basílio Filho, porque tem o pai dele, os dois eles são chefe da residência de dermatologia de uma faculdade de medicina. Eles são muito sinistros, eles só tratam doenças de pele. E ele entendia muito bem do assunto. E aí ele falou, olha, Laís, a sua doença, a gente vê que ela está em progressão, então a gente precisa estacionar ela, suas manchas, né? E então vamos iniciar com medicamentos numa dose bem baixa. E, nossa, Deus, quando eu fui pesquisar os efeitos colaterais do metotrexato, gente, você não vai querer tomar. Você só ouve falar mal dele. É um remédio, assim, todo mundo fala mal. Mas eu comecei com uma dose bem baixinha. Tem pessoas que tomam 10 comprimidos por semana. Eu comecei tomando 3 comprimidos, mais o ácido fólico. 3 comprimidos por semana, que dá 7,5 miligramas mais ou menos. Assim, de inicial eu não senti nada, não senti nenhum efeito colateral. A única coisa que eu ficava com medo era a questão de engravidar, porque ele disse que não pode engravidar nesse período porque ele causa má formação, assim como vários remédios, né, gente? Até o anticoncepcional, se você estiver tomando, engravidar e continuar tomando, ele pode causar isso. Mas enfim, eu comecei a tomar o medicamento e não sentia nada. E continuei tomando, eu tomei por um período que ele me falou, durante 3 semanas. E aí ele foi analisando as minhas manchas, realmente as minhas manchas deram uma mudada no aspecto, né? Elas ficaram menos aparentes, foram diminuindo, assim, elas não diminuíram de tamanho, mas a aparência delas foi melhorando, e eu senti essa melhora. Só que no meio desse período, eu tive uma bactéria no estômago, é muito problema, né, gente, para uma pessoa. E eu tive que fazer um tratamento com antibiótico e tive que parar com o medicamento. Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que hoje eu aceitei bem a questão das minhas manchas. E o segredo, assim, gente, o segredo pra vida, pra você que tá me assistindo, seja qual a doença que você tiver, qualquer coisa que você tiver, a esclerodermia é uma doença autoimune. Então, uma coisa que você precisa fazer mesmo na sua vida é mudar seus hábitos de vida. Eu tava com péssimos hábitos, comendo tudo errado, tinha parado de fazer atividade física, e
e eu sou profissional de educação física, né, gente? Então, tudo isso foram uma soma de fatores. Então, o que eu falo pra você, você precisa mudar os seus hábitos de vida. Comece a se alimentar melhor, encontre uma atividade física que você goste de fazer, que você tenha prazer de fazer. Eu amo dançar. Como eu tô morando num estado que não tem mar, aqui eu e meu marido, a gente surfa, eu amo surfar no mar, e aqui não tem, mas aqui tem outras coisas para fazer. Então, eu encontrei a dança, encontrei a corrida, pedalar. Todos esses esportes estão me fazendo super bem. E no ano de 2018 não surgiram mais manchas em mim. E a gente está agora em 2019. As minhas manchas realmente estacionaram. Eu não estou mais fazendo uso do metotrexato, porque por conta desse negócio que eu tive no estômago, o metotrexato estava fazendo eu sentir muitos enjoos, noturnos principalmente. Então eu decidi parar com ele. E depois que o meu estômago tiver voltado ao normal, daqui a um tempo, quando eu voltar no dermatologista, que é em Vitória, né, e eu não tenho previsão de voltar lá, aí eu provavelmente vou entrar com o metotrexato de novo. E agora eu tô tendo um acompanhamento de uma gastro de perto, então ela vai me ajudar nessa questão do efeito colateral, que o principal efeito colateral do metotrexato é mesmo enjoo, né, e eu tava sentindo bastante enjoo depois de um tempo. Mas, gente, é isso. Eu queria falar mais a respeito, só que o vídeo vai ficar muito longo. E esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, gente. Mulher já gosta de falar pra caramba, né? Então, se você tiver alguma dúvida, cara, por favor, não fica mal, sério. Agradeça a Deus, porque tem pessoas que estão em estágios muito piores. A sua doença tem solução, tem tratamento. Pensa que não é o fim do mundo. Eu pensei isso, mas realmente, gente, não é o fim do mundo. A minha esclerodermia localizada. Se você quiser, eu posso mandar foto das minhas manchas, se você tiver com dúvida se a sua é realmente esclerodermia. Mas, olha, que Deus te conforte, te ajude e que eu possa estar te ajudando através desse vídeo, sabe? E é isso. Boa sorte. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Beijo.